Bom dia, meu nome é Bruno, eu faço parte do grupo 76 da Postec da FIAP de arquitetura de software. É que a gente, nessa fase 4, como principal objetivo, a gente tem a quebra da nossa aplicação monolítica em processos, em microserviços. Então, eu fiquei responsável pela terceira parte do processo, que seria a visão da cozinha, da API de produção, ou seja, receber um pedido, identificar quais são os produtos que a cozinha teria que fabricar, né, produzir, e depois ir alterando os status dele. Para esse processo, a gente identificou que e tomou a decisão de escolher um banco de dados relacional. Então, aqui a gente está utilizando o serviço da Aven. Como você pode ver, eu tenho aqui o meu banco de dados MySQL rodando. Por que a gente optou por utilizar um banco de dados relacional? Nessa fase, que seria a etapa de visualização da cozinha, a gente entende que utilizar um banco de dados relacional não teria nenhuma penalização em termos de performance. A gente, como melhoria, poderia utilizar um serviço de mensageria, né, que otimizasse e controlasse o fluxo de mensagens para essa parte do processo, mas a gente não fez essa implementação, isso pode ser uma melhoria, mas de qualquer forma, a gente entende que o início do processo, ou seja, a geração do pedido, é que é a parte relevante que sofreria mais acessos e teriam uma preocupação maior com a questão de performance. Então, para que os dois primeiros processos, a gente optou por utilizar bancos de dados não relacionais. Então, a gente manteve o MongoDB que a gente estava utilizando. E para essa etapa, para esse processo de produção, a gente entendeu por bem que não teria nenhuma penalização em utilizar o MySQL. Então, eu tenho ele rodando aqui. A gente manteve a questão do deploy da infraestrutura, né, da nossa aplicação, utilizando a infraestrutura do Kubernetes e do Terraform. Então, a gente continua no GitHub Actions fazendo esse processo. Então, eu tenho a nossa aplicação de infra montada aqui, onde na nossa action, nesse processo, a gente faz o clone daquele projeto e, então, processo deploy, né? Como dito, nessa fase 4, a gente, além da quebra do microserviços, teve que dar atenção para testes unitários e para a questão do BDD, né? A API de produção, a gente optou por fazer uma aplicação em Java, diferente das outras APIs que a gente está utilizando nos outros processos, que é Node. Essa API Java, a gente utilizou JUnit para os testes unitários e o Cucumber para os testes BDD. Então, aqui eu já rodei o flow de aprovação. Tenho aqui nos meus testes, eu vou mostrar para vocês aqui, um pouquinho para carregar, porque tem muita informação, né, no processo do teste. Mas aqui você pode ver no final, ele rodou os meus testes. Então, ele passou pelos testes de testes unitários. Então, ele mostrou algumas informações de log. Então, eu tenho aqui o nosso controle de pedido, nosso service, com todos os testes rodando, e também o nosso BDD aqui, o Cucumber. Então, ele fez todos os processos que a gente tem nessa etapa do pedido. Deu um total de 18 testes e sucesso em todos eles, né? Além disso, a gente tem aqui na parte deploy, então, da aplicação, a gente utilizou o Terraform. Então, ele faz todo o processo de criação da infraestrutura automaticamente, e depois aqui no final a gente utiliza, então, a nossa imagem, que também está no ECR, para fazer o deploy da aplicação. Eu tenho aqui o nosso cluster rodando. Então, se eu entrar nele aqui, ele está ativo, consigo ver os recursos que ele tem. Então, ele tem um deployment aqui configurado. A gente tem também
o nosso load balancer, que a gente viu que ele também está funcionando. E se eu vier aqui load balancer, eu consigo enxergar o DNS que ele publicou para a nossa aplicação. Então, tenho esse endereço. E se eu vier aqui no Postman e colocar o meu endereço na porta 8080, que é a porta que a gente expôs, eu consigo fazer o acesso das APIs, né? Como premissa e regra da utilização do microserviço, as outras etapas do processo que precisarem consumir, elas não têm acesso direto ao nosso banco de dados do MySQL. A gente expôs essas APIs, então eu tenho uma API que busca todos os pedidos aqui. Eu tenho uma API, por exemplo, que ela faz busca, né, de um pedido só. Então, ele traz as informações do pedido, todos os produtos na visão da cozinha e o status dele. Eu tenho também a inserção de um pedido, né? Esse endpoint vai ser muito utilizado pelos outros processos e, eventualmente, um serviço de mensageria, um consumidor como o Kafka. Eu consigo fazer a inserção do pedido aqui, eu vou só colocar um ID qualquer aqui, e a gente vai mostrar a inserção do pedido, ok? 201. Eu consigo alterar um pedido, então a gente também expôs uma API para os outros processos conseguirem fazer a atualização. E, por último, eu consigo atualizar o status do pedido. Um endpoint importante também. Então, se eu atualizar esse pedido para ready, a gente tem a atualização dele, e a gente colocou como regra de negócio uma barreira que, se porventura a gente tentar atualizar um pedido que já tem status ready, ele não vai deixar fazer a atualização, porque o pedido, em tese, ele já está pronto. Então, ele poderia utilizar, caso fosse necessário, né, o cancelamento do pedido, por fim, um novo. Então, a gente tem esses endpoints já rodando aqui no nosso cluster da AWS. Acho que a gente conseguiu cumprir com todos os requisitos que eram necessários para essa etapa da fase. Foi mais uma fase desafiadora e vamos seguir para as próximas etapas. Um abraço a todo mundo.